Isabela Mendoza sussurrou aquelas palavras proibidas para o guerreiro Comanche que estava diante dela, sem saber que estava selando seu próprio destino. A jovem de apenas 19 anos, esposa do coronel espanhol Dom Fernando de Castilha, havia encontrado seu inimigo mortal na floresta escura daquela noite fatídica. O que Isabela não sabia era que aquele guerreiro de pele bronzeada e olhos negros como a noite guardava um segredo que destruiria sua vida para sempre. O destino havia preparado uma surpresa cruel para a ingênua jovem que acreditava ter encontrado o amor verdadeiro. Enquanto ela entregava seu coração ao homem que considerava sua salvação, as forças do mal já conspiravam contra ela. Se ao menos ela soubesse a verdade sobre quem realmente era aquele homem que a fazia sonhar com uma vida diferente. Dom Fernando de Castilha era conhecido em toda a colônia como um homem sem piedade, um militar que havia construído sua fortuna sobre o sangue e o sofrimento dos povos nativos. Suas mãos estavam manchadas com o sangue de centenas de inocentes e sua crueldade era lendária entre os soldados sob seu comando. O coronel havia se casado com Isabela apenas por sua beleza e juventude, tratando-a como mais uma de suas posses preciosas. A pobre Isabela vivia como uma prisioneira em sua própria casa, vigiada constantemente pelos soldados de seu marido. Seus dias se passavam em solidão absoluta, bordando e rezando, enquanto sonhava com um mundo onde pudesse ser livre. Ela não sabia que muito em breve pagaria um preço terrível por seu único momento de rebeldia. Naquela noite fatídica, quando conseguiu escapar da vigilância para caminhar pela floresta, Isabela encontrou o guerreiro ferido perto do rio. Seus instintos de bondade falaram mais alto que o medo, e ela cuidou de seus ferimentos sem saber que estava salvando a vida de seu próprio algoz. O homem a olhava com uma intensidade que fazia seu coração disparar, e quando ele a tocou, ela sentiu uma eletricidade que jamais havia experimentado. O guerreiro se apresentou como Águia Negra, um nome que ela não reconheceu, mas que faria o sangue de seu marido ferver de ódio. Durante semanas, eles se encontravam em segredo, e Isabela sentia que finalmente havia encontrado sua alma gêmea. O que ela não conseguia imaginar era que aquele homem havia jurado destruir tudo o que ela amava. As lágrimas de felicidade que Isabela derramava em segredo logo se transformariam em lágrimas de desespero. Cada beijo roubado, cada promessa sussurrada no escuro, cada momento de paixão proibida a aproximava mais de sua ruína. Ela acreditava ter encontrado o paraíso, sem saber que estava caminhando diretamente para o inferno. Dom Fernando começou a notar mudanças no comportamento de sua esposa. A jovem que antes era submissa e silenciosa, agora cantarolava baixinho e tinha um brilho diferente nos olhos. Sua desconfiança crescia a cada dia, alimentada por sua natureza paranoica e controladora. O coronel não sabia que sua própria crueldade havia empurrado sua esposa para os braços de seu maior inimigo. Os soldados começaram a murmurar sobre estranhas pegadas encontradas perto da casa do coronel. Rastros de mocassins indígenas apareciam misteriosamente nos jardins, e alguns guardas juravam ter visto sombras se movendo entre as árvores durante a madrugada. Dom Fernando ordenou que a vigilância fosse redobrada, sem suspeitar que o perigo já havia entrado em seu coração através de sua própria esposa. Isabela vivia em um sonho perigoso, acreditando que o amor poderia vencer todas as barreiras. Ela planejava fugir com Águia Negra para as montanhas, onde poderiam viver livres longe da tirania de seu marido. A inocente jovem não percebia que cada encontro secreto a aproximava mais de uma armadilha mortal. As semanas passaram como um borrão de paixão e medo. Isabela mentia para todos ao seu redor, inventando desculpas para suas ausências e escondendo as marcas dos beijos de seu amante. Ela acreditava estar sendo inteligente, mas, na verdade, estava sendo observada por olhos que ela jamais suspeitaria. Dolores, a velha criada de Isabela, havia notado as mudanças em sua patroa. A mulher de 60 anos, que havia cuidado da jovem desde criança, observava com crescente preocupação as mentiras e os segredos. Se ao menos ela soubesse da tempestade que se aproximava, talvez pudesse ter salvado a menina que amava como filha. Dom Fernando convocou seus oficiais para uma reunião secreta.
O coronel havia recebido informações sobre movimento de guerreiros comanches na região, e sua paranoia atingia níveis perigosos. Ele ordenou patrulhas constantes e estabeleceu uma recompensa pela captura de qualquer nativo encontrado em suas terras. O destino estava tecendo sua teia cruel ao redor de todos os envolvidos. Águia Negra conhecia bem os riscos que corria ao se encontrar com Isabela. Cada noite passada em seus braços poderia ser a última, mas algo mais forte que a prudência o atraía para aquela mulher de pele branca e olhos azuis como o céu. O que ele não revelava a ela eram as verdadeiras razões por trás de sua presença naquelas terras. A jovem esposa do coronel começou a fazer planos desesperados para sua fuga. Ela guardava pequenos objetos de valor e comida, preparando-se para abandonar tudo o que conhecia por amor. Isabela acreditava que o sacrifício valeria a pena, sem saber que estava sendo usada como peça em um jogo muito maior e mais perigoso. As noites de paixão entre Isabela e Águia Negra se tornavam cada vez mais intensas. Ela entregava seu corpo e alma àquele homem que representava tudo que seu marido não era: gentil, apaixonado e livre. O guerreiro a fazia sentir-se viva pela primeira vez, e ela estava disposta a arriscar tudo por aqueles momentos de êxtase. Dom Fernando aumentava sua campanha de terror contra os povos nativos. Suas tropas queimavam aldeias e massacravam famílias inteiras, enquanto ele procurava desesperadamente por pistas sobre a presença comanche em seu território. A ironia era brutal. O homem que procurava estava literalmente dormindo com sua esposa. A tensão na casa do coronel crescia a cada dia. Os criados sussurravam sobre estranhos acontecimentos, e até mesmo os soldados mais corajosos pareciam nervosos. Todos sentiam que algo terrível estava prestes a acontecer, mas ninguém conseguia identificar exatamente o que. Isabela começou a ter pesadelos estranhos. Em seus sonhos ela via sangue e morte, e acordava com o coração disparado e o corpo coberto de suor frio. Águia Negra tentava tranquilizá-la, dizendo que eram apenas medos infundados, mas ela não conseguia se livrar da sensação de que uma tragédia se aproximava. O coronel decidiu organizar uma grande caçada para impressionar os oficiais visitantes da capital. Durante 3 dias, eles percorreriam as florestas em busca de animais selvagens, deixando a casa menos protegida. Isabela viu naquilo a oportunidade perfeita para executar seus planos de fuga com Águia Negra. Na véspera da caçada, Isabela mal conseguiu conter sua excitação. Finalmente seria livre da prisão dourada em que vivia, livre para amar sem medo e viver sem correntes. Ela empacotou suas poucas posses preciosas e deixou uma carta explicando sua partida. O que ela não sabia era que aquela seria a última noite de paz de sua vida. Dolores encontrou a carta no quarto de Isabela na manhã seguinte. A velha criada leu com horror os planos de fuga de sua querida menina e correu desesperadamente até a floresta para tentar impedi-la. Mas quando chegou ao local de encontro, já era tarde demais. A tragédia havia começado. Dom Fernando havia retornado mais cedo da caçada devido ao mau tempo. Quando encontrou a carta de Isabela, sua fúria foi indescritível. O coronel ordenou que todos os soldados disponíveis saíssem em busca de sua esposa, prometendo uma recompensa fabulosa para quem a trouxesse de volta, vivo ou morto. Isabela e Águia Negra estavam perdidos em sua paixão quando ouviram o som dos cavalos se aproximando. O guerreiro tentou proteger sua amada, mas estava em território inimigo e em menor número. O casal foi cercado por uma dezena de soldados armados até os dentes, e a captura foi inevitável. Dom Fernando chegou ao local da captura com o rosto transtornado de raiva. Quando viu sua esposa nos braços de um comanche, sua mente quase entrou em colapso. O coronel ordenou que Águia Negra fosse amarrado a uma árvore, enquanto Isabela foi jogada aos pés de seu marido como um saco de batatas. A jovem tentou explicar seus sentimentos, mas as palavras morriam em sua garganta diante da expressão assassina de Dom Fernando. O coronel não queria ouvir justificativas ou súplicas. Sua honra havia sido maculada da pior forma possível, e apenas o sangue poderia lavá-la. Águia Negra olhava para Isabela com uma expressão estranha. Havia algo em seus olhos que ela não conseguia decifrar, uma mistura de dor e algo que parecia culpa.
O guerreiro parecia querer dizer alguma coisa, mas os soldados o silenciavam com socos sempre que tentava falar. Dom Fernando ordenou que uma fogueira fosse preparada. Ele pretendia queimar vivo o Comanche que havia ousado tocar em sua esposa e forçaria Isabela a assistir como punição por sua traição. A jovem implorava por piedade, mas suas lágrimas apenas alimentavam a sede de vingança de seu marido. Foi então que Águia Negra conseguiu se libertar parcialmente de suas amarras e gritou algo que fez o sangue de Isabela gelar nas veias. As palavras saíram como uma confissão desesperada, revelando uma verdade que ninguém estava preparado para ouvir. O guerreiro gritou que havia mentido para Isabela desde o primeiro dia. Sua aproximação não havia sido casual, nem motivada por amor. Águia Negra era o líder de um grupo de vingança Comanche e seu único objetivo era usar a esposa do coronel para chegar até ele e destruí-lo por dentro. Isabela sentiu o mundo desabar ao seu redor. Cada palavra de amor havia sido mentira, cada beijo havia sido calculado, cada promessa havia sido uma farsa cruel. O homem por quem ela havia arriscado tudo havia-a usado como uma arma contra seu próprio marido. A verdade era ainda mais cruel do que qualquer um poderia imaginar. Águia Negra revelou que havia assassinado toda a família de Isabela anos antes, quando ela era apenas uma criança. Os pais que ela acreditava terem morrido de febre, na verdade haviam sido massacrados pelo homem que ela amava. O guerreiro confessou que havia poupado Isabela propositalmente, esperando o momento certo para usar sua inocência como instrumento de vingança contra Dom Fernando. O coronel havia ordenado a destruição da aldeia de Águia Negra, matando sua esposa e filhos, e agora o Comanche havia encontrado a forma perfeita de retribuição. Isabela gritou de horror e desespero. Sua mente não conseguia processar a magnitude da traição e da manipulação. O homem que ela amava era o assassino de sua família, e ela havia sido apenas uma peça em seu jogo de vingança. A dor era tão intensa que ela desejava morrer ali mesmo. Dom Fernando ficou em choque por alguns instantes. Mesmo em sua crueldade, ele não havia previsto uma traição tão elaborada e perversa. Sua esposa havia sido usada pelo inimigo de forma tão diabólica que até mesmo ele sentiu uma pontada de algo parecido com piedade. Águia Negra continuou sua confissão brutal. Ele revelou que havia estudado Isabela durante meses, antes de se aproximar dela, aprendendo seus gostos, seus medos e seus sonhos. Cada palavra doce havia sido cuidadosamente calculada para fazê-la se apaixonar perdidamente. O guerreiro admitiu que seu plano era engravidar Isabela e depois revelar a verdade para Dom Fernando no momento mais doloroso possível. Ele queria que o coronel sofresse sabendo que sua esposa carregava o filho de seu maior inimigo, o assassino de sua família. Isabela descobriu então que já carregava em seu ventre o fruto daquela paixão maldita. A revelação a fez vomitar de nojo e desespero. O filho que ela havia sonhado em criar com amor era, na verdade, o símbolo de sua maior humilhação e dor. A jovem começou a bater no próprio ventre, tentando destruir a vida que crescia dentro dela. Os soldados tiveram que contê-la para impedir que se machucasse ainda mais. Isabela gritava que preferia morrer a carregar o filho de seu algoz. Dom Fernando observava a cena com uma mistura de raiva e satisfação mórbida. Sua esposa havia sido punida de forma mais cruel do que ele jamais poderia imaginar. O coronel decidiu que a morte seria piedade demais para a Águia Negra. O guerreiro merecia sofrer como havia feito Isabela sofrer. O coronel ordenou que Águia Negra fosse mantido vivo para testemunhar as consequências de seus atos. Isabela seria enviada para um convento distante, onde daria à luz o filho de seu inimigo, longe dos olhos do mundo. O guerreiro passaria o resto de sua vida sabendo que havia destruído a única pessoa inocente em toda aquela história. Isabela foi levada dali aos gritos, maldizendo o dia em que havia nascido. Seus sonhos de amor e liberdade haviam se transformado no pior pesadelo imaginável. A jovem que havia acreditado no amor verdadeiro descobriu que havia sido apenas uma marionete nas mãos de seu próprio algoz. Águia Negra permaneceu prisioneiro por meses, sendo torturado lentamente pelos homens de Dom Fernando. O guerreiro havia conseguido sua vingança, mas o preço havia sido maior do que ele jamais imaginou. A culpa por ter destruído uma jovem inocente
corrói a sua alma dia e noite. Nos meses que se seguiram, notícias chegaram sobre Isabela. A jovem havia dado à luz uma criança no convento, mas não conseguia sequer olhar para o bebê. As freiras relatavam que ela passava os dias rezando e chorando, pedindo perdão por pecados que jamais havia cometido conscientemente. Dom Fernando visitava ocasionalmente seu prisioneiro para atualizá-lo sobre o sofrimento de Isabela. O coronel havia encontrado uma forma de vingança mais refinada que qualquer tortura física. Ele queria que Águia Negra soubesse exatamente quanto dano havia causado à jovem inocente. O guerreiro começou a definhar na prisão, não pela dor física, mas pela dor moral de ter destruído uma vida inocente. Sua sede de vingança havia se transformado em um peso insuportável de culpa e remorso. Águia Negra descobriu tarde demais que algumas vitórias são mais amargas que qualquer derrota. Isabela tentou várias vezes tirar a própria vida, mas as freiras a impediam constantemente. A jovem não conseguia viver com o conhecimento de que havia sido usada de forma tão vil. Cada dia era uma agonia, cada respiração era um lembrete de sua ingenuidade fatal. As cartas que chegavam do convento descreviam uma jovem completamente quebrada. Isabela havia perdido o juízo, falando constantemente com pessoas que não existiam e rindo sem motivo. Sua mente havia encontrado refúgio na loucura para escapar da dor insuportável da realidade. Dom Fernando começou a sentir uma estranha satisfação com o sofrimento de ambos. Sua honra havia sido restaurada da forma mais cruel possível. Tanto sua esposa quanto seu inimigo pagavam um preço terrível por sua traição, e isso o enchia de uma alegria sombria. Águia Negra passou a ter pesadelos todas as noites. Ele via o rosto de Isabela se transformando de amor em horror. Ouvia seus gritos de desespero ecoando em sua cela escura. O guerreiro começou a entender que havia se tornado exatamente aquilo que mais odiava, um monstro que destruía inocentes. Um ano após a captura, chegaram notícias de que Isabela havia finalmente conseguido acabar com sua própria vida. A jovem havia se jogado da torre mais alta do convento durante uma tempestade, preferindo a morte à vida de tormento que levava. Seu corpo foi encontrado destroçado no pátio, com um sorriso de paz finalmente estampado no rosto. Quando Dom Fernando contou a notícia para a Águia Negra, o guerreiro soltou um grito que ecoou por toda a fortaleza. Era um som de dor pura, de arrependimento absoluto, de uma alma que finalmente compreendia a magnitude de sua crueldade. O homem que havia buscado vingança havia encontrado apenas destruição. O coronel observou com satisfação o colapso mental de seu prisioneiro. Águia Negra havia conseguido sua vingança, mas havia pagado o preço mais alto possível. A morte de Isabela pesava sobre sua consciência como uma pedra esmagadora que jamais poderia ser removida. Nos meses seguintes, Águia Negra definhou completamente. O orgulhoso guerreiro que havia planejado uma vingança elaborada se transformou em um fantasma de si mesmo. Sua única companhia eram as visões de Isabela, que o atormentavam dia e noite com sua inocência perdida. Dom Fernando começou a perceber que sua própria vitória havia um sabor amargo. A morte de sua esposa havia removido a única fonte de luz em sua vida sombria. O coronel descobriu que a vingança, mesmo quando bem-sucedida, deixava um vazio terrível no coração. O guerreiro parou de comer e beber, desejando apenas se juntar a Isabela no além. Ele passou seus últimos dias sussurrando pedidos de perdão ao vento, esperando que de alguma forma sua voz alcançasse a alma da jovem que havia destruído com sua sede de vingança. Águia Negra morreu numa manhã fria de inverno, com o nome de Isabela nos lábios. Seu corpo foi encontrado curvado em posição fetal, como se tentasse se proteger dos fantasmas de seus próprios atos. O homem que havia buscado justiça havia encontrado apenas autodestruição. Dom Fernando olhou para o corpo de seu prisioneiro e sentiu apenas vazio. Sua vingança estava completa, mas não havia vitória nem satisfação. O coronel havia perdido sua esposa e seu inimigo havia se destruído sozinho. Todos haviam perdido naquela guerra terrível. Nos anos que se seguiram, Dom Fernando se tornou uma sombra de si mesmo. O coronel, que antes era temido por sua crueldade, agora vagava por sua casa vazia como um fantasma. As risadas de Isabela ainda ecoavam em sua memória,
lembrando-o do que havia perdido. A história de Isabela e Águia Negra se espalhou pela colônia como um conto de advertência. As pessoas falavam em sussurros sobre a jovem inocente que havia sido usada como arma e sobre o guerreiro que havia se destruído com sua própria vingança. Era uma lição sobre os perigos do ódio e da manipulação. Dom Fernando passou seus últimos anos visitando o convento onde Isabela havia morrido. O coronel levava flores para seu túmulo e pedia perdão por não ter conseguido protegê-la de seu próprio algoz. Ele havia descoberto tarde demais que algumas batalhas não valem ser vencidas. O túmulo de Isabela se tornou um local de peregrinação para jovens apaixonadas que buscavam proteção contra amores falsos. As freiras contavam sua história como advertência sobre os perigos de confiar demais rapidamente e sobre como a inocência pode ser usada como arma por corações malignos. A velha Dolores, que havia tentado salvar Isabela, passou o resto de sua vida contando a história da menina que havia criado. A criada advertia todas as jovens sobre os perigos de seguir o coração sem ouvir a razão, e sobre como predadores podem se disfarçar de príncipes encantados. Dom Fernando morreu sozinho em sua cama, chamando pelo nome de Isabela. Seus últimos momentos foram atormentados por visões de sua esposa jovem e radiante, rindo como nos primeiros dias de casamento. O coronel partiu, levando consigo o peso de não ter conseguido proteger a única coisa pura em sua vida sombria. A casa do coronel foi abandonada após sua morte, e logo se tornou assombrada pelas memórias dos eventos terríveis que ali ocorreram. Os locais falavam sobre vozes que choravam na madrugada e sombras que dançavam nos jardins onde Isabela costumava caminhar. Esta história serve como um lembrete eterno de que a vingança é uma espada de dois gumes que corta tanto quem a empunha quanto sua vítima. Águia Negra conseguiu destruir Dom Fernando, mas no processo destruiu também uma jovem inocente e a si mesmo. Ninguém saiu vencedor daquela guerra cruel. A sede de vingança pode transformar até mesmo os corações mais nobres em monstros capazes das maiores atrocidades. Águia Negra havia começado como vítima da crueldade de Dom Fernando, mas se tornou o algoz de Isabela. O ciclo de violência consumiu todos os envolvidos. Que esta história sirva de advertência para todos aqueles que cultivam o ódio em seus corações. A vingança nunca traz paz verdadeira, apenas mais dor e destruição. Isabela pagou o preço da inocência em um mundo onde homens cruéis usam até mesmo o amor como arma de guerra. Nunca subestime os sinais de um coração manipulador, pois os predadores mais perigosos são aqueles que sabem disfarçar suas verdadeiras intenções por trás de palavras doces e gestos românticos. A jovem Isabela confiou demais rapidamente e pagou com a vida por sua ingenuidade. Esta trágica história nos lembra que em um mundo cheio de pessoas dispostas a usar outras como peças em seus jogos cruéis, devemos sempre proteger nossos corações e confiar na sabedoria daqueles que nos amam verdadeiramente. A vingança é um fogo que consome tudo ao seu redor, incluindo aquele que a acende. Que a memória de Isabela Mendoza sirva para sempre como um farol de advertência sobre os perigos do amor cego e da confiança mal depositada. E que a terrível queda de Águia Negra nos lembre de que aqueles que semeiam o mal inevitavelmente colherão apenas destruição e remorso eterno.